Fala moçada, sejam muito bem-vindos ao X-Física. Meu nome é Jorge André e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à descrição de um sistema oscilante. Muito bem, na nossa aula passada nós demonstramos uma equação fundamental para a descrição de um movimento linear, ok? Para demonstrar essa equação, nós se baseamos no movimento circular uniforme, ok? Você pode perceber aqui que no valor, na grandeza, que referencia a amplitude, nós não estamos mais se referenciando pela variável R, tá certo? Porque para não fazer menção a um movimento circular. Lembrando também que a frequência angular, neste caso, não faz referência à velocidade angular de uma partícula que está girando. Nós estamos descrevendo um movimento puramente retilíneo, ok? Um movimento de idas e vindas, ou seja, esse movimento vai ficar oscilando, né, se repetindo de forma indefinida. Muito bem. Essa equação inicia a descrição desse movimento, ok? Mas existem algumas outras perguntas que essa equação não descreve. Por exemplo, ela vai lhe dar a posição a cada instante. Então, suponha que essa equação lhe forneça esta posição arbitrária da minha partícula aqui. Só que esta posição ela vai ser atingida em vários outros momentos durante a oscilação. Como, por exemplo, você não vai saber descrever se essa posição está sendo alcançada pela partícula durante a ida ou durante a volta, tá certo? Então, nós precisamos encontrar outras grandezas a partir dessa grandeza de posição que foi encontrada. Então, vamos definir aqui a priori, em relação ao nosso centro de coordenadas, um vetor posição R. Nós sabemos que esse vetor posição vai depender do tempo, a cada instante ele vai estar acompanhando essa partícula. Nós podemos escrever esse vetor, já que ele é unidimensional, da seguinte maneira, xi, onde o módulo dele é descrito pela nossa equação já encontrada, ok? Lembrando, né, que já na nossa última aula nós demonstramos a equação, interpretamos fisicamente cada uma das grandezas que compõem essa equação, tá bom? A nossa próxima análise que nós vamos discutir será a velocidade da partícula. Por quê? Porque se eu estiver interessado nessa posição e quiser saber se ela está durante a ida ou a volta, eu simplesmente posso encontrar a velocidade que essa partícula tem nesta posição. Se essa velocidade tiver valor negativo, isso significa que ela está contrária ao sentido de crescimento abordado pelo nosso sistema. Nós definimos nosso sistema cartesiano dessa forma. E se ele for negativo, então significa que essa partícula está durante a ida. Na hora que a gente encontrar uma velocidade com valor positivo, isso caracteriza que ela está durante a volta, ou seja, o sentido está no mesmo sentido de crescimento do nosso eixo x, ok? E nós sabemos, basicamente, que a velocidade, o vetor velocidade, é dado pela taxa de variação do nosso vetor posição, tá certo? A taxa de variação dele em relação ao tempo. E executar essa derivada é executar essa derivada sobre a nossa equação fundamental. A cosseno de ômega t mais φ0. Solucionar essa equação é simplesmente solucionar a derivada do produto, onde sabemos que a nossa amplitude é um valor constante, então a derivada dele vai ser zero. Então vai ter apenas como contribuição a derivada da nossa função trigonométrica vezes
a nossa amplitude. Ok? Então, eu vou colocar amplitude e a derivada do nosso cosseno será menos o seno. Então, eu vou colocar aqui já o sinal negativo, vezes o seno de ômega t mais φ0, vezes a derivada do argumento. E o nosso argumento depende do tempo, né? Então, vai ficar apenas vezes ômega. Ok? E isso, né? Lembrando que o nosso vetor está na posição I, então vamos permanecer o nosso vetor unitário para encontrarmos o nosso vetor velocidade. Então, reescrevendo esse vetor velocidade, vamos ter que vai ficar menos A vezes ômega vezes o seno de ômega t mais φ0 I. Ou seja, o nosso vetor velocidade expressa que o nosso sistema se encontra durante a ida, certo? Onde o módulo desse nosso vetor velocidade é apenas menos a ômega seno de ômega t mais φ0. Nós podemos também analisar aqui qual vai ser o módulo dessa velocidade máxima. Então, essa velocidade vai ser máxima quando a nossa função trigonométrica também for máxima. E nós já discutimos isso na aula passada. O seno vai ser máximo em mais ou menos 1. Então, a nossa velocidade vai ser máxima em mais ou menos A vezes ômega. Ok? Nós precisamos também analisar qual será a aceleração imprimida sobre esse sistema. Lembrando que, a priori, não estamos interessados, né, na força que gera e mantém o movimento. Essa vai ser uma análise um pouquinho à frente, tá certo? Então, se a gente continuar analisando a taxa de variação dessa velocidade, nós vamos ter o vetor aceleração. Então, o nosso vetor aceleração vai ser a taxa de variação do nosso vetor velocidade no tempo. E eu vou derivar essa equação. Então, eu vou ter a derivada, nós vamos ter menos a ômega seno de ômega t mais φ0. Então, perceba que ainda continua sendo a derivada simples de um produto, onde nós temos agora duas equações, a ômega como constante, né? Então elas não vão influenciar. Então, vai ser apenas a derivada da função trigonométrica vezes a vezes ômega. Então, nós vamos ter menos a vezes ômega, a derivada do seno retorna para o cosseno, φ0, e a derivada desse argumento, que ainda depende do tempo, vai dar puramente ômega. E aí eu vou colocar já aqui ômega ao quadrado, ok? E novamente nós podemos analisar qual vai ser a aceleração máxima do sistema. Então, a aceleração máxima desse sistema vai ser quando o cosseno for máximo, ou seja, mais ou menos A vezes ômega ao quadrado. O módulo dessa aceleração máxima. Ok? Para ficar mais claro a interpretação dessas funções, nós podemos agora analisar numericamente as três equações básicas que nós encontramos até o momento para descrever o movimento oscilante, ou seja, a nossa posição, a nossa velocidade e a nossa aceleração. Então, novamente, nós vamos analisar numericamente. Então, nós vamos ter três gráficos, um para cada equação, tá certo? Aqui nós estamos analisando apenas os módulos das expressões. Então, nós vamos ter no primeiro gráfico a expressão para a nossa posição, ou seja, amplitude vezes o cosseno de ômega t mais a nossa fase inicial. Tá? Para o segundo gráfico, nós vamos ter o módulo da nossa velocidade, ou seja, menos a nossa amplitude vezes a frequência angular vezes o seno de ômega t mais a nossa fase inicial. E o terceiro, o módulo da nossa aceleração, ou seja, menos a
vezes ômega ao quadrado, cosseno de ômega t, mais a nossa fase inicial. Então, da mesma forma analisada nos gráficos anteriores, referente à nossa última aula, nós precisamos, né, assumir valores para a amplitude, para a nossa frequência angular e para a nossa fase, ok? Da mesma forma, das análises anteriores, nós escolhemos aqui a nossa amplitude como amplitude unitária, ou seja, 1 metro. A nossa frequência angular também unitária, 1 radiano por segundo. E a nossa fase inicial nós escolhemos como sendo uma fase nula. Uma fase inicial nula. Ok? Muito bem. Lembrando também que o range do tempo, né, está sendo dado aqui de 0 a 2 π segundos. Muito bem. Então, eu vou iniciar a nossa análise para enfatizar aqui o instante igual a 3 segundos. E o que é que nós temos no instante igual a 3 segundos? Para a posição, nossa partícula no instante igual a 0 sai do máximo, certo? Ela sai do máximo. Para facilitar essa nossa análise, eu vou pegar aqui numa folha à parte esse mesmo movimento, ok? Para ficar mais claro a nossa análise. Então, nós podemos concluir o quê? Nós podemos concluir que para o instante inicial, nossa partícula encontra nesta posição, ok? No nosso máximo de amplitude igual a A. No instante igual a 3, ela se encontra do outro lado. Então, ela sai dessa posição e alcança essa outra posição. Ok? E qual vai ser o comportamento para a velocidade? Então, no instante inicial, a nossa velocidade tem valor nulo. Isso significa dizer que o nosso sistema inicia aqui do repouso. Ele sai do repouso. Mas qual é o comportamento para a aceleração nesse mesmo instante? A aceleração é máxima, igual a -1. Isso significa dizer que para o nosso sistema iniciar o movimento, ele obrigatoriamente necessita de uma aceleração, que vai ser o responsável a alterar o estado de movimento inicial. E ele é negativo porque o seu sentido é contrário ao sentido de crescimento adotado pelo nosso eixo cartesiano. Ok? Muito bem. Então, olha só. Ao longo do tempo, essa partícula, na sua posição inicial, ela sai e alcança o outro extremo. No meio termo, numa posição entre o instante 1 e 2, essa partícula vai alcançar a posição 0. Ok? E eu vou ressaltar esse instante aqui. Um instante entre 1 e 2 segundos. Nós vamos analisar os 3 gráficos. Certo? Então, para esse instante, para a posição, a nossa partícula encontra o 0 do nosso sistema cartesiano. Isso significa que a nossa partícula alcançou esta posição. Ou seja, o nosso vetor posição se tornou nulo. Nesse mesmo instante, a nossa velocidade se encontra em um dos seus máximos. Então, a velocidade nesse instante aqui, ela é máxima. Então, ele passa com velocidade máxima nesse ponto. E a nossa aceleração? A nossa aceleração também assume um valor nulo. Agora vamos compreender no instante entre 0 e esse instante em que essa aceleração se torna nula. Perceba que durante esse instante aqui, a nossa aceleração é puramente negativa.
E agora analise, nesse mesmo instante, a nossa velocidade. Ela também é puramente negativa. Isso significa dizer que nesse instante intermediário entre o início e a posição zero, ou seja, nesse instante, tanto a velocidade quanto a aceleração têm o mesmo sentido. E é de se esperar isso, certo? Porém, a nossa aceleração ela vem diminuindo, enquanto a nossa velocidade vem aumentando. Isso significa dizer o quê? Posterior a esse instante, ou seja, o instante em que a partícula vai experimentar as posições negativas do nosso eixo cartesiano, a nossa aceleração agora muda de sinal, enquanto a nossa velocidade ainda continua puramente com velocidade negativa. Isso significa que nessa região nós vamos ter a nossa velocidade negativa, enquanto a nossa aceleração se encontra positiva. Ou seja, essa região é uma região referente a uma desaceleração. Então, o meu sistema se encontra desacelerado. E isso é de se esperar. Por quê? Porque no outro extremo, a nossa velocidade tem que adquirir o valor nulo. Ou seja, ela precisa parar nesse ponto aqui, no extremo. Então, nosso sistema já vai desacelerando para que ela possa alcançar o extremo com velocidade nula. E assim, nesse mesmo instante, adquirir a máxima aceleração para que o sistema comece novamente e complete o seu ciclo. Então, essa é a descrição básica de um sistema oscilante com as suas três equações. Então, a partir desse ponto, ele sai com velocidade nula, acelerado, ok? Embora a aceleração venha diminuindo, mude de valor, desacelerando, para que se tornar máxima novamente nesse ponto. E assim termos o sistema oscilando. Ok? Então, após definidos os conceitos básicos associados a sistemas oscilantes, o nosso próximo passo será descrever um novo sistema. Será um sistema mais concreto. O sistema será chamado sistema massa-mola. Esse sistema basicamente é constituído de um sistema massivo, aqui um bloco, conectado a uma mola de rigidez elástica K, ok? Esse sistema vai ficar ainda, de acordo com os sistemas que nós já estudamos, ele vai continuar oscilando de forma indefinida, porque ainda está isento, de forças dissipativas. Mas agora nós temos uma análise nova, ou seja, nós vamos se preocupar com a dinâmica do movimento, se preocupar com quem gera e com quem mantém o movimento, que nesse caso será a força gerada pela mola. O comportamento dessa força ela é dada pela lei de Hooke, no qual mostra que essa força ela é diretamente proporcional à deformação da mola, a sua compressão ou o seu alongamento, tá certo? Robert Hooke percebeu que para pequenos ranges de deformação, a força se comporta proporcional, um comportamento puramente linear, aumenta e diminui na mesma proporção dessa deformação, ok? Aqui vocês percebem também que nós temos um valor negativo, A força é o negativo da constante elástica, ou seja, a rigidez elástica da mola, vezes a deformação da mola. Ou seja, esse comportamento, esse negativo, se refere a um comportamento conhecido como força restauradora. Então, a força, para qualquer deformação, ela quer restaurar essa posição inicial em relação ao nosso sistema de coordenadas x, y aqui, tá certo? Que é a nossa posição de equilíbrio estável da mola. Então, nessa posição, nós não temos força, tá certo? Então, como é que acontece esse movimento desse sistema? Assim que você retira o bloco dessa posição inicial, certo? Assim que você tira o bloco desta posição inicial, começa a aparecer
deformação, né? À medida que você começa aumentando essa deformação, consequentemente você está aumentando a força, tá certo? Então, se deixarmos e assumirmos essa posição aqui como sendo posição máxima, então, para essa posição máxima, esse valor de x máximo, nós temos que essa posição terá um valor máximo de força também. E será essa força que vai iniciar o movimento oscilante do sistema massa-mola, ok? Uma vez iniciado esse movimento, nós vamos ter valores de x diminuindo, né? Ou seja, à medida que o bloco começar a voltar, nós vamos ter valores menores de x e, consequentemente, valores menores de força, né? Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força é igual a massa vezes a aceleração. E, consequentemente, para um valor máximo de força, nós teremos um valor máximo de x e, consequentemente, onde a força resultante máxima no nosso sistema é a força elástica, consequentemente, teremos um valor de aceleração máximo para esse ponto, ok? Nós já definimos as equações básicas do movimento oscilante, né? E aqui nós vamos reescrever essas equações em que nós vamos alterar o valor de ômega, nós vamos começar a escrever ômega, a frequência angular como ômega zero, e a fase dos sistemas como apenas φ, tá certo? Aqui vai ser interessante começar a chamar como ômega zero, porque estudos posteriores, no qual vão fazer referência a sistemas que vão ser forçados e amortecidos, vão estar intimamente relacionados com essa frequência angular referente ao sistema massa-mola, ok? Então, nós vamos escrever a nossa posição como sendo A, cosseno de ômega 0t mais φ, o modo da nossa velocidade como menos A ômega, seno de ômega 0t mais φ, e a aceleração menos A ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ, ok? Muito bem. Então, à medida que definimos a posição máxima, para a posição máxima, ou seja, um x máximo, nós temos uma força máxima, e pela segunda lei de Newton, né, é a força máxima, nós temos uma aceleração máxima, ok? Então, à medida que o bloco começa a se deslocar para a esquerda, o x começa a diminuir, tá certo? Diminuindo o x, nós vamos diminuindo a força e, consequentemente, a nossa aceleração. Então, à medida que o bloco começa a voltar, essa aceleração vai diminuindo até que chega na posição de equilíbrio estável, né? Ou seja, onde x se torna zero, a força é igual a zero, consequentemente, nossa aceleração também. Por inércia, passando desse estágio, nós vamos ter um novo estágio referente à compressão da mola, e aí nós vamos ter o mesmo comportamento, né? Para pequenos valores de deformação, pequenos valores de força, pequenos valores de aceleração, até que novamente nós alcançamos a posição máxima, né, de compressão, um máximo valor de força e um máximo valor de aceleração, ok? Então, trabalhando essa segunda equação, a segunda equação de Newton, né, tá certo? Sem ser vetorial, nós estamos trabalhando em módulo mesmo, então o módulo dessa força elástica, que é puramente nossa força resultante aqui no nosso bloco, será apenas menos kx. Então, nós temos menos kx igual a massa vezes a aceleração máxima. E nós sabemos que nossa aceleração máxima será a nossa própria amplitude, menos, né, a amplitude, vezes a nossa frequência angular ao quadrado. Ok? Aqui, nós sabemos que o bloco só se desloca aquilo que a mola permite, tanto em deformação quanto compressão, tá certo? Então, esse máximo deslocamento já define a nossa amplitude, né? Então, tanto a amplitude é igual a x, ou x é igual, né, numericamente igual à nossa amplitude, tá certo? Então, nós podemos reescrever aqui menos k vezes a, né, que, ou seja, essa deformação da mola é puramente nossa amplitude, será igual a massa vezes menos a nossa amplitude vezes a frequência angular ao quadrado, ok? Aqui nós encontramos que a nossa frequência angular é simplesmente a raiz quadrada de k sobre m, tá certo? Então, aqui para o nosso sistema massa-mola, nós encontramos que a nossa frequência angular é a raiz de k sobre m, ok? Nós podemos ainda reescrever essa nossa segunda lei de Newton na forma diferencial, ou seja, a força resultante é igual a massa
vezes a aceleração. E a aceleração, né, será a nossa derivada segunda de x em relação a t. Então, da mesma forma, sabemos que a nossa força resultante será a nossa força elástica, né? Ou seja, o módulo dela é menos kx, será igual a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Aqui eu esqueci o ao quadrado. Muito bem. Então, reescrevendo essa equação, nós vamos ter que essa equação será a derivada segunda de x em relação a t, mais k sobre m vezes x igual a zero. E aqui nós definimos que esse k sobre m é numericamente igual à frequência angular ao quadrado. Ok? Então, essa frequência angular ao quadrado, nós podemos escrever nossa equação de segunda ordem da seguinte maneira. Em função da nossa frequência angular ao quadrado. Ok? Essa equação é chamada de equação diferencial do oscilador harmônico. Essa equação é extremamente importante. Ela aparece em vários ramos da física e em outras ciências também. Em sistemas puramente mecânicos, né, que é o nosso caso, nosso sistema massa-mola, ela aparece em um pêndulo simples, que nós ainda vamos estudar e descrever esse sistema, tá certo? Ela aparece em sistemas oscilantes na parte de eletromagnetismo, em circuitos, tá certo? Em oscilações de elétron no átomo, gerando ondas eletromagnéticas. Ela aparece também quando você estuda o sistema presa-predador. Quando você está descrevendo o crescimento de uma colônia de bactérias em contato com a fonte de alimento, essa equação também aparece. Então, essa equação é a equação diferencial do oscilador harmônico. E saber interpretar essa equação, saber as soluções, é muito importante, que ela sempre aparece em diversos problemas, ok? A nossa próxima descrição será descrever esse sistema em termos de energia. Então, nós vamos tentar encontrar uma expressão que nos permita descrever em termos de energia. Então, nós podemos escrever a energia mecânica do sistema massa-mola. E a energia mecânica será puramente a soma da energia potencial da nossa mola com a energia cinética do movimento, né? Então, aqui nós temos apenas a conversão direta, né, entre energia potencial em cinética e cinética em potencial, tá certo? De forma indefinida, ao longo que o sistema vai gerando vários ciclos. Então, nós já temos as expressões básicas tanto para a posição quanto para a velocidade, já definimos aqui, e nós podemos utilizar na nossa expressão, ok? Então, vamos reescrever essa equação da seguinte maneira. Nós temos aqui um meio de kx, onde o x será a nossa posição, ou seja, a amplitude vezes o cosseno de ômega 0t mais φ. Tá certo? Isso ao quadrado. Mais um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, onde a velocidade será menos a amplitude vezes ômega 0 seno de ômega 0t mais φ. Ok? Então, nós podemos simplificar aqui ao quadrado, né? Velocidade ao quadrado. Então, nós podemos simplificar esse sistema simplesmente da seguinte maneira. Vamos aqui abrir os parênteses, né? Ou seja, levar ao quadrado que tem nos parênteses. Nós vamos ter um meio de k, amplitude ao quadrado, cosseno, né, desse argumento aqui, também ao quadrado. Então, cosseno de ômega 0t mais φ, ok? Mais um meio da massa. Mais uma vez, né? Esse termo está ao quadrado, então ele está negativo, então ele vai ficar positivo. Então, nós temos a amplitude ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, seno ao quadrado de ômega 0t mais φ. Muito bem. Aqui nós podemos colocar em evidência, aqui nós sabemos que esse ômega 0, né? Só reescrever aqui, nós já acabamos de encontrar que esse nosso ômega 0 é simplesmente a razão da rigidez elástica da mola dividida pela massa. Então, nós podemos substituir aqui também. Então, novamente, um meio de k
ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega 0t mais φ mais 1 meio de m ao quadrado. O ômega 0, k, isso é ao quadrado, né? O ômega 0 ao quadrado é k sobre m, então nós vamos só substituir aqui k sobre m. E o seno ao quadrado de ômega 0t mais φ. Então, essa massa simplifica, certo? E nós podemos colocar aqui em evidência, um meio de k ao quadrado. Então, nós vamos ter que a nossa energia mecânica é igual a 1 meio de k ao quadrado. E nós vamos ter aqui cosseno ao quadrado de ômega 0t mais φ mais o seno ao quadrado de ômega 0t mais φ. E aqui nós temos uma relação trigonométrica bastante conhecida, né? Onde o cosseno de qualquer argumento, cosseno ao quadrado, mais o seno ao quadrado de qualquer argumento, né? Isso aqui será igual a 1, ok? Então, nós acabamos de encontrar que a energia mecânica do nosso sistema massa-mola é 1 meio de K vezes A ao quadrado. Esse valor, nós percebemos, né, ó, já que K é a constante da mola, é uma constante, tá certo? E a amplitude do nosso movimento também é uma constante, ou seja, é o máximo deslocamento que o nosso sistema alcança durante a oscilação. Ou seja, a energia do nosso sistema massa-mola é constante, ou seja, essa energia ela se mantém devido à ausência de forças dissipativas. Tá certo? Então, nós podemos descrever a energia mecânica de forma numérica, onde nós temos aqui, onde foi plotado um gráfico, um simples gráfico, mostrando o comportamento tanto da energia mecânica, potencial e energia cinética. Tá certo? Aqui na label inferior você pode perceber, ou seja, temos a energia mecânica, dado por essas bolinhas, tá certo? A energia cinética, pelos tracinhos, e de forma contínua, a energia potencial. Ok? Muito bem. Nós sabemos, vamos colocar aqui as equações básicas que foram utilizadas no MATLAB, que foram as seguintes, né? Nós sabemos que a energia cinética é 1 meio. A energia cinética translacional do movimento é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, onde a velocidade é dada como menos a amplitude, frequência angular, seno de ômega 0t mais φ. Ok? Muito bem. Aqui da mesma forma, para a energia potencial elástica, né? 1 meio de kx ao quadrado, onde a posição vai ser a amplitude vezes o cosseno de ômega 0t mais φ. Ok? E a energia mecânica, né, é a soma. A energia mecânica é a soma dessas duas energias, tanto a energia cinética translacional quanto a energia potencial elástica, que nós já mostramos que é 1 meio da constante vezes a amplitude ao quadrado. Ok? Então, para iniciar a análise numérica, nós tivemos que definir alguns valores para a massa, para a constante de mola. Nós definimos valores unitários, né? Ou seja, a massa nós escolhemos como sendo 1 kg, tá certo? A constante da mola, né? Também 1 newton por metro, tá certo? E aí nós variamos o nosso tempo de 0 a 2 π segundos, o que a gente já veio fazendo, né? Já vem fazendo nas outras análises numéricas das aulas anteriores, ok? Então, quando nós plotamos a energia mecânica, nós sabemos, né? Ou seja, um comportamento intrínseco do comportamento massa-mola, por não ter forças dissipativas, então essa é uma constante. Então, nós temos que ter meramente, já é de se esperar, né? Uma reta, tá certo? Tá ok? E como os valores foram unitários, né? Então nós temos meio, então nós temos aqui meio joule para a energia mecânica do nosso sistema, tá ok?
E olha só os comportamentos tanto de energia cinética como energia potencial. Aqui fica claro mostrar que um tipo de energia é convertido completamente no outro tipo de energia, tá certo? Ou seja, energia cinética é convertida completamente em energia potencial elástica e, consequentemente, a potencial convertida em energia cinética translacional do bloco, tá certo? Então, olha só, para o instante zero, nós temos que a nossa energia mecânica é sempre esse valor de meio e a nossa energia potencial, né? Ou seja, no instante zero em que nós deslocamos o nosso sistema massa-mola, né? Deslocamos esse sistema para cá. Então, nosso sistema tem puramente energia potencial. Então, justamente em T igual a zero, nossa energia potencial também é meio, é igual ao valor da energia mecânica. E à medida que a nossa energia cinética é puramente o quê? Zero. Não tem movimento nessa posição. À medida que o bloco começa a se mover, o X da mola começa a diminuir. Então, essa energia potencial começa a diminuir e sendo transferida para a energia cinética. Tá certo? Até que, à medida que a energia potencial vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando. Até que, quando ela se torna puramente zero, a nossa energia cinética é máxima e assume totalmente o valor da energia mecânica, que é meio joule. E assim, consequentemente, quando ela passa da posição central, né, que é a nossa posição de equilíbrio estável, quando ela passa aqui, ela passa com o máximo de velocidade. Então, a energia cinética é máxima nesse ponto. Passou um pouco, começa a ganhar agora energia potencial. Então, o potencial começa a aumentar, enquanto a energia cinética começa a diminuir, porque esse trajeto aqui, esse período, é um trajeto desacelerado, né? A força e a aceleração atuam no sentido contrário do movimento, até que essa energia potencial vai se tornar máxima e a energia cinética se torna zero, ou seja, que é o ponto de retorno do movimento aqui, ok? Então, nós temos um movimento oscilante em que totalmente a energia cinética fica sendo convertida em energia potencial e potencial em cinética. É um comportamento bastante simples, tá certo? O sistema massa-mola é um sistema extremamente assim, bastante pedagógico, né, para se introduzir esses conceitos oscilantes, que vai ser fundamental, né, um background bastante importante para estudarmos e descrevermos os movimentos, tanto amortecido quanto forçado. Ok? Então, basicamente, esse foi o nosso objetivo da aula de hoje. Continue se inscrevendo no canal, tá certo? Continue dando sugestões e críticas. Mostrem os vídeos para os seus amigos, se for interessante, tá certo? Então, a gente continua se encontrando aqui no X-Física. Até mais, moçada!